Bom dia a todos. Bom dia, sejam bem-vindos para todos os que estão online e o presencial. Que o nosso Mestre Jesus Cristo nos acolha hoje e sempre. Vamos fazer uma pequena introdução. Vai ter um lanche hoje. Pedimos a vossa participação porque precisamos para a manutenção da casa. Também tem a opção de poder levar. Então, quem quiser e puder, por favor, contamos com a vossa participação. Hoje também vamos ter uma palestra com a nossa colega Terezinha. Ela pertence ao nosso grupo há muitos anos, faz parte da nossa direção do centro e os seus estudos são sempre profundos e nos trazem sempre uma mensagem que precisamos para as nossas vidas. O tema é como lidar com o sofrimento e sofrimento e as aflições, e quem não passa por elas, não é? Porque todos nós passamos por elas em algum momento da vida. Então vamos pedir à espiritualidade que a nossa colega seja inspirada e possa trazer uma mensagem para nós e repleta de ensinamentos. Vamos fazer a leitura da introdução e depois pediria ao nosso colega Edson se pudesse fazer a nossa oração. Fidelidade à fé. Ouves o clamor da multidão desvairada. Vozes tumultuadas chegam aos teus ouvidos, chamando. Gargalhadas em festas estrondosas recrutem a câmara auditiva da tua alma, como se representassem felicidade. Desfilam ante os teus olhos, do banquete das ilusões, as personagens da comédia do dia a dia. Acompanha-as com um olhar úmido, como se ela expressasse a tua soledade num mundo em confusão. Gostarias de segui-las, precipitando com elas as algarvias e do prazer. Parecem tão ditosas, chamam-te e zombam da tua distância. Convocam-te ao jogo agradável das emoções e ridicularizam a tua permanência na dignidade. Apelam para os teus sentidos e gritam revoltadas que estes se inibaram nas tuas carnes sem vibração. Apresentam-se loucuras, porque te demoras no passado de ver. Derramam-te, chacoteando-te a bábado de respeito do corpo de honras, e compreendes que estás desajustado num mundo hediondo. São incompatíveis realmente a fé espírita que difunde o pensamento do Cristo e a conduta profana que vibra em nome de Mamon. São pontos opostos à linha cristã da definição espiritista e a conduta maleável do cidadão do mundo. É certo que caminharás em soledade, experimentando muitas vezes um leve travo de amargura nos lábios, como se ele traduzisse a tua dor. Todavia, não temas o sofrimento. Aquele que sua receoso ante o dever a cumprir, poucas vezes atinge o ponto do dever cumprido. Faz-se necessário esmagar na resolução firme todos os apelos do homem velho, para que das fibras dilaceradas que se recompõem nasça o homem novo. Como dos escombros orgânicos da lagarta na estólice surge a borboleta que voa, ligeira, singrando os céus livres. Não te compreenderão os companheiros.
Justificarão que o programa da fé nada tem a ver com a conduta do homem, como se pudessem desmascarar as fronteiras entre o efeito e a causa, esta e aquela. Outras vezes procurarão dizer-te da necessidade de viver consoante vivem os outros, para que não sigas uma linha paralela, qual fosses um marginal. E é incompreensível quando a virtude tem constrangimento em parecer, porque a desonra é muito aplaudida. É natural que o homem que preza a vida casta, no culto do dever, sofra o guilhão do medo em meio dos corações desesperados. O exemplo, porém, é a luz da vida, e aquele que te chama preferiu o escarnecimento e a cedência do abraço de César e a acomodação na paliciana residência do governante de Israel. Pregando a doutrina do exemplo, não triunfou entre os triunfadores do mundo, mas sobrepujou-os a todos como vencedor de todos os vencedores. Podes fazer o mesmo, e falo-ás-o-á se te ligares intimamente a ele e mantiveres a tua fidelidade à doutrina. Espírita que te oferece recursos para ser abundante quando tudo escasseia, feliz nas horas difíceis e a descobrir tesouros ignorados da luz, embora a noite plena, vitoriosa nos seus tecidos de sombra. Sabes que retornas de um passado multimilenar marcado por erros graves e pelas cicatrizes que ameaçam transformar-se em novas feridas. Conheces que as conjurações do cristão são as marcas vitoriosas no espírito macerado depois das lutas vencidas. É imperioso volares pela paz que guardas em ti. A lâmpada que não recebe combustível cedo se apaga. O rio que não se atreve a vencer barreiras não atinge o mar. És um espírito em crescimento e se os golpes da dor parecem vigorosos, não há por que temê-los. O bloco de pedra bruta se converte em estátua, adquirindo-a forma e beleza a golpes deste corpo vigoroso. Deixa, pois, que a dor te cincele o íntimo, arrancando as múltiplas personalidades que conservas de reencarnações fracassadas. O espírito ilibado avançando para o infinito. Firma-te na convicção imoralista e constatarás que as joias que adereçam os homens nada valem quando os dedos não podem sustentá-las. E aprenderás, amigo, em combate, que do atrito benéfico sairás em breve, fulgurante, como um raio de sol, em que, desprendendo o hasto rei e jorneando em plenitude, atravessa tudo sem contaminar-se, e por mais que viaje, não se extinguirá jamais. Bom dia, vamos convidar a todos para orar. Poderíamos fechar os olhos, se assim sentimos à vontade, aquietando nossos corações, nossos pensamentos. Aprendemos com Jesus que a boa árvore se conhece pelos frutos, e todos nós que nos aproximamos dessa casa nesta manhã, buscamos, Senhor, produzir frutos suculentos, doces e saudáveis, para que possamos fazer nossas contribuições na jornada e na nossa lida diária. Abençoa-nos o intento, ajude-nos a absorver das benesses dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos e do seu Evangelho nesta manhã.
e que a partir das nossas reflexões possamos conectar as nossas mãos e os nossos pés no serviço e na obra aqui a que somos chamados nessa presente vida. Muito obrigado por essa oportunidade, por ajudar-nos a fazer a nossa escolha desta vez e pedimos, se conosco hoje e sempre. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós estamos baseando o nosso estudo no capítulo 41 desse livro aqui, que é o livro que nós estamos lendo no início da reunião. Foi escolhido como o nosso tema do ano. Fala mais alto. Falar mais alto. O mais próximo. E aí? Ótimo. Ok. Então, esse é o livro, foi o primeiro livro publicado da Joana de Anjos através do Divaldo Franco. Foi uma coletânea de mensagens que foi sendo dada durante muito tempo. E uma coisa interessante é que ele foi publicado no ano de 1964, exatamente quando se comemorava o aniversário de um século do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado na França em 1864. Então, a Joana tomou a decisão de convocar o Divaldo para juntar as mensagens e produzir o livro. E nós estamos refletindo hoje sobre a mensagem número 41 desse livro, que se chama Messe de Amor, né? Em que ela vem nos falar de sofrimentos e aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós temos o título Bem-aventurados os aflitos, não é? Baseado na citação de Mateus, de outros evangelistas também, mas Mateus, no capítulo 5, versículo 4, falando das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, ele registra a fala de Jesus, bem-aventurados os que choram. Então, a gente vê que os que choram, aflitos, não é? Estão sendo utilizados mais ou menos como a mesma classe. Messe de Amor é o título, né? Então, messe seria como que um campo, uma colheita prestes a ser feita, né? Ela nos fala no prefácio da obra que é uma contribuição singela que visa despertar as nossas consciências, porque, na verdade, o grande despertador das nossas consciências é Jesus, que veio nos trazer a lei do amor, através do que ficou registrado pelos seus seguidores como os 4 evangelhos, né, que nós temos registrado na Bíblia. Então, aquele que veio nos acordar do nosso sono milenar é o nosso Mestre Jesus. Na época em que ele esteve entre nós, ele nos disse, quando estava prestes a voltar para o plano espiritual, ele nos disse que ainda teria muito a nos revelar, mas que nós, humanidade daquela época, não estávamos prontos para receber. Mas que no futuro ele enviaria um consolador, não é? E aí, quando brilhavam as luzes da Renascença, quando a ciência estava em pleno desenvolvimento, quando a humanidade, através de espíritos de escola que reencarnaram justamente para impulsionar o progresso que vinha sendo travado pelas imposições da Idade Média, com o impulso nas artes, nas letras
em todas as áreas do conhecimento, esses espíritos, então, prepararam a humanidade para se libertar do jugo da teocracia, que era o que se vivia na época, não é? Tudo aquilo que não estivesse na época de acordo com os ensinos da igreja era considerado heresia, com todas as punições passíveis, não é? Inclusive torturas, mortes das formas mais cruéis, em nome de Jesus, né? Em nome do Mestre. Todo aquele que não concordasse com as regras da igreja estabelecida na época eram considerados hereges. E essas regras não eram as mesmas do nosso Mestre, porque o evangelho, que é amor puro, ficou sepultado numa série de preceitos humanos, de dogmas e etc. Aí, com essa preparação, não é, da Revolução Francesa, que cumpriu mais ou menos o seu papel, não tão bem, mas aconteceu, com tudo isso, estava programado que esse Consolador viria, quando então a humanidade já tivesse a mente mais aberta para receber determinados conceitos. Porque sem os conceitos, por exemplo, mínimos de magnetismo, do funcionamento das leis universais, como compreender? Não é? E aí vem, então, a doutrina espírita, que passa a ser uma doutrina não personificada em uma pessoa, mas no conjunto de espíritos que trabalham para Jesus, no conjunto de espíritos que trabalham em nome do bem, que coletivamente são conhecidos como Espírito Santo. Muito embora algumas religiões mais ortodoxas não reconheçam que é assim, porque por exemplo, entre os postulados, não é, das religiões tradicionais, o Espírito Santo não seria espírito nenhum que já viveu na Terra, seria uma classe especial de espírito a serviço de Deus, né? E a gente respeita essa opinião, mas contamos com esse esclarecimento dos espíritos e confirmado por Divaldo, quando esteve na nossa casa. Então, com esse aparecimento da doutrina espírita, por que, então, consolador? Por que a doutrina espírita é o consolador? De acordo com aquela afirmação de Jesus em João, eu vos enviarei um outro consolador que vos guiará em toda a verdade e vos fará relembrar o que eu vos tenho dito. Foi uma pergunta do Livro dos Espíritos. Por que necessidade do Espiritismo se o Evangelho já está aí? Não é? Existe uma moral mais elevada do que o Evangelho de Jesus? Não. É a mesma moral. O Espiritismo segue o Evangelho de Jesus. Então, por que a necessidade? Eles responderam, porque é necessário que nós sejamos relembrados e nós sabemos que os ensinamentos são detalhados. Por exemplo, todos nós que somos cristãos, não importa a qual denominação nós pertençamos, nós sabemos que precisamos obedecer à vontade de Deus, certo ou errado? Sabemos que a vida é feita de dificuldades, de dores, de aflições de toda sorte. E que depende de como nós sofremos essas aflições para que nós tenhamos êxito no nosso crescimento espiritual ou não, porque não basta eu sofrer e chorar, eu posso sofrer e chorar revoltado, com ódio, com vontade de me vingar. Isso não resolve o meu problema, isso pode complicar mais a minha situação espiritual, né? Então, o Espiritismo não usa as alegorias que eram necessárias na época. Como já é uma época, já veio numa época em que se questionava os porquês, estava na hora de nascer uma fé raciocinada. Então, trazendo esses esclarecimentos para nos dar
mais subsídios para que nós saíssemos da ilusão de que nós somos melhores do que alguém, só porque pertencemos a uma determinada doutrina. Só porque somos espíritas, ou porque somos cristãos, ou porque somos budistas, ou porque somos católicos, que também são cristãos, e etc. Não é? Ninguém é melhor porque pertence a essa ou aquela denominação, porque professa essa ou aquela fé. Mas, se nós nos esforçamos para seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, a Joana resolveu trazer, segundo ela fala, essa pequena contribuição com esse livro, como uma comemoração e como dados que nos levem a nos analisarmos, né? Por exemplo, o capítulo 41, eu vou ler uma parte dele, como diz a Joana. Sofrimento e aflição, ei-los misturados em todo lugar. E nós vamos comentar depois por que ela usa sofrimento e aflição. Porque também tem dor, né? Que não é o termo que ela usa aqui. Mas vamos ouvir o que ela nos fala. Ei-los misturados em todo lugar. Sofrimento causado pela evocação de um amor violento que passou célere, rápido, e aflição de quem, não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Sofrimento decorrente do desejo de perseguir, quando gostaria de fazê-lo. E aflição porque perseguido não tem oportunidade de também perseguir. Vê se não somos nós na vida, né? Sem a nossa capa social. Que a nossa capinha social nos torna mais bonitinhos, maquiados, né? A maneira como a gente aparece para os outros. Mas olhando para nós mesmos. Eu comigo, né? Sofrimento pela dor que se agasalha no coração, santificando o espírito, e aflição em face da dor, por não poder fazer tudo quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Sofrimento nascido no desequilíbrio da ambição que deslocou a linha básica do caráter, e a aflição porque, desejando e possuindo tanto, não pôde fruir quanto pensava gozar. Fazemos tantas coisas desatinadamente na vida e o resultado não é o que nós esperávamos. Não ficamos felizes com o chamado sucesso, entre aspas, não é? Sofrimento por muito ter e constatar nada ter, e aflição por nada ter e descobrir o quanto poderia ter. Muitas vezes não basta que eu tenha o material, eu posso ter muito, mas ter um vazio, uma dor, um vazio que nada preenche. E a aflição por constatar que, na verdade, alguns conseguem ser felizes com pouco e eu não consigo, nem com muito, não é? Sofrimento na cruz dos desajustes emocionais e a aflição causada pelos desajustes na crise do dever reparador. Sofrimento em quem luta pela reabilitação e aflição em quem, errando, não tem força para reabilitar-se. Um sofre na escada acima que desceu, o outro sofre porque ainda não consegue subir a escada. Podemos imaginar que aflição, que, por exemplo, são as prisões dos vícios, sejam os vícios morais, sejam os vícios físicos, que muitas vezes nós julgamos sem imaginar a dor e a aflição pela qual a pessoa presa, não é, dessa terrível situação passa. Sofrimento que vergasta e aflição buscada para vergastar. É, no entanto, o sofrimento uma via de purificação e a aflição um meio liberador, para quem, mantendo o encontro com a verdade, elege na recuperação dos valores morais a abençoada rota, através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois de múltiplas lutas no caminho por onde jornadeia enquanto desatento e infeliz. E nós vamos deixar o finalzinho para o final, né? Eu não li a mensagem toda, faltou um restinho.
Aí a gente vai pensar, então, seriam diferentes sofrimento e aflição? O que vocês acham? Qual seria a diferença? Se é que existe, né? Opiniões. Sofrimento seria a dor que a gente sente que vem com os problemas e a aflição, o desespero que a gente enfrenta essas dores. Mais opiniões. Não mais? Eu que seguro quem fala. Mas não é uma pergunta desconcertante? É tão fácil falar, né? Se tem diferença. Olha, eu passei um bom tempo procurando. Eu cheguei à conclusão que se tem, eu não achei. Eu estava pensando, porque eu sei que da parte a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, mas eu estava tentando a aflição onde ela se encaixava ali. Exatamente, porque nós vamos chegar lá. Na dor é inevitável, sofrimento / aflição, coloquei por minha conta. Era uma coisa assim. Bom, por exemplo, eu comecei a ficar agoniada em aflição, procurando uma clara diferença entre os dois, e não consegui. Por exemplo, olha o que esse dicionário aqui, que eu esqueci de colocar qual era, me falava. O termo sofrimento pode ser substituído por sinônimos como... Qual é o primeiro sinônimo? Aflição, desgosto, angústia, etc. Então, me explicou muito o que é sofrimento. Aí, aflição é um sentimento de agonia, sofrimento intenso, ou seja, não me ajudou. Aflição e sofrimento, né? Aí vem, condição de quem está aflito, angustiado, preocupado em sofrimento intenso. Falei, bom, na verdade, nós vamos considerar que nós precisamos passar por eles. E será que, como a Amanda falou, entra a questão da dor e o sofrimento, né? Que nós vamos toda vez falar sofrimento ou aflição, entenda-se mais ou menos a mesma coisa, né? Aí, para nós agora, ela falou uma frase que a maioria de nós talvez conheça, né? A dor é inevitável. Em todo lugar do universo? Não, mas na Terra, sim. Aqui onde nós moramos, porque nós e todos os nossos vizinhos do planeta, né? Temos muitos assuntos pendentes a resolver, temos muitos assuntos mal resolvidos dentro de nós, então a dor é inevitável, porque o estado da felicidade perfeita, o reino dos céus, que não vem com visível aparência, mas que está dentro de nós, quem falou foi o nosso mestre, né? O reino de Deus ou o reino dos céus está dentro de nós. Então, a gente precisa ir procurando esse reino, garimpando, à medida que nós vamos eliminando as nossas imperfeições. Como todos nós somos seres que ainda temos uma gama de imperfeições muito grandes, não é? A dor é inevitável. Então, dor e sofrimento realmente são diferentes. Porque a dor pode ser a dor física, pode ser a dor emocional ou moral, né? Existem esses dois tipos de dores. Todas as duas são inevitáveis no nosso estágio. Todo mundo, de repente, eu agora, aconteceu de lembrar que eu estou aqui me movimentando, estou em pé em cima dos meus pés, e todo o peso do meu corpo está em cima das juntas, não é? E nada está doendo, graças a Deus. A gente não para agradecer isso. Caramba, nada está doendo. A gente só lembra disso quando a gente está sentindo dor. Nossa, era tão bom quando eu me mexia, ia para aqui, ia para ali, nada doía. Ou seja, a dor, quando alguma coisa está errada, ela é inevitável. E o que seria, então, o sofrimento? Por que o sofrimento depende de nós? Ele depende de nós, digamos assim, nesse nível evolutivo até certo ponto.
porque a gente não consegue evitá-lo ainda totalmente, mas nós já podemos trabalhar com ele e não deixar que ele nos domine. Por exemplo, a dor física, ela depende de alguma coisa que dá um estímulo, ou uma inflamação, ou um acidente, né? Tipo, esbarrei no ferro quente, doeu, vai uma mensagem para o cérebro para eu me afastar dali depressa, né? Porque alguma coisa está me ameaçando. A dor emocional, ela se desencadeia também por um fato, de repente, uma desencarnação de uma pessoa querida. Como não sentir dor? Não existe, né? Então, assim, o fato acontece. Agora, a dor é passageira. Naturalmente, a dor de espetar o dedo numa agulha enquanto está costurando é bastante passageira. A dor de cicatrizar um luto já não é tão passageira, mas é passageira. A gente vai sempre sentir a falta, a saudade, mas aquela fase difícil do luto é passageira. O sofrimento pode durar a vida inteira. O sofrimento pode durar mais do que uma encarnação. A gente lê histórias nos livros de espíritos que estão ainda se vingando de alguma coisa que aconteceu há 800 anos atrás, 700 anos atrás. Aconteceu nas cruzadas, você me matou, e o espírito está aqui, buscando se vingar, não é? Então, é necessário. Será que todos os que foram torturados ou mortos nas cruzadas, que é o exemplo que a gente lembrou aqui agora, será que todos estão agarrados na mágoa, no ódio, no desejo de vingança? Claro que não. A maioria já se libertou. A maioria já alçou voo. Mas, infelizmente, existem aqueles espíritos que ainda não conseguiram se libertar. Consequentemente, a dor deles se transformou numa coisa que se arrasta por séculos, né? Então, o que faz com que a dor se transforme num sofrimento maior ou menor? É o significado que nós damos, os pensamentos, e que depende de quê? Da nossa vivência, das nossas experiências dessa reencarnação e muitas vezes de outras também. Porque cada um de nós é um ser único, com experiências únicas. Muito embora estejamos todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, a gente sabe que existe uma boa diferença. Existem pessoas que ainda se comprazem no mal, existem aqueles que só se comprazem no bem. E existem aqueles que não estão nem aí, nem para o mal, nem para o bem, muito, né? Não se importam com nada. Então, é um arco-íris, mas é uma faixa de arco-íris, quer dizer, temos mais ou menos o mesmo nível de evolução, porque estamos no planeta de provas e expiações. Então, por que depende de nós? Depende de nós, porque se eu ficar pensando, remoendo, eu vou realmente prolongar a minha aflição, prolongar o meu sofrimento. No Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33, ele registra essa fala de Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase está a tradução do João Ferreira de Almeida, né, que é a mais aceita das Bíblias protestantes, né, das não católicas, aqui no Brasil e provavelmente em Portugal também, né, Nuno? Certamente. No Brasil, a tradução do português mais aceita é João Ferreira de Almeida. Essa seria revista e corrigida em 2009. O próprio João Ferreira de Almeida, edição atualizada, ele já traduz assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Ou seja, mesma coisa. No mundo tereis dificuldades, né? Na Bíblia, Ave Maria fala aflições, na tradução do Novo Mundo fala também tribulações. O que nos mostra que
Por que que teremos? Porque se o convite dele é para que nós nos transformemos, mas onde ele nos chama para que nós nos transformemos com mais clareza? No Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Capítulo 5, 6 e 7. Onde ele nos mostra exatamente o que nós devemos fazer para irmos nos livrando das dores, das aflições e dos sofrimentos. Quando ele fala bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados os que choram, ele quer dizer, se você chora, é porque você já está resgatando. Se você chora e se revolta, aí ele não explicou. O Evangelho segundo o Espiritismo explica. Se eu choro com revolta, eu não estou resgatando. Eu posso estar complicando mais a minha situação, né? Então, enquanto nós estivermos caminhando aqui na Terra, sendo desconhecidos de nós mesmos, porque somos desconhecidos de nós mesmos. É por isso que muitas vezes nos surpreendemos com nossas próprias atitudes numa situação imprevista. Às vezes nos surpreendemos para bem, às vezes nos surpreendemos para mal. Por quê? Quando baixamos a nossa guarda, quando baixamos aquele alerta social que nós aprendemos nessa encarnação, quando estamos ainda pequenininhos, né, com os não pode, não bota a mão aí, não fala isso, não faz aquilo, ali a gente começa a formar a nossa personalidade dessa encarnação. Que a gente tem a nossa individualidade de espírito imortal, mas já nascemos com o nosso sistema nervoso imaturo justamente para que possamos receber educação, para que à medida em que vamos crescendo e nos relacionando em sociedade, que possamos ter mais recursos para conviver, para que quando cheguemos a ser adultos, já não sintamos mais a tentação de matar o outro, porque ele está no nosso caminho, como a gente fazia com tranquilidade no passado. Era uma coisa, parece que corriqueira. Não digo que seria corriqueira entre nós, que já estamos aqui buscando refletir a respeito dos valores espirituais, mas em determinados meios do nosso mundo de hoje é corriqueiro. O simples fato daquele ou daquela estar no nosso caminho já é uma boa razão para a gente eliminar ele, a ela, quem sabe até a família toda. Porque às vezes a família também, ou pelo menos os mais afoitos da família, né? Dependendo do nosso nível evolutivo, isso que no passado era corriqueiro, infelizmente, em algumas camadas ainda é. Né? Em algumas camadas ainda é. Então, como nos prepararmos? Porque não adianta a gente saber disso, né? Temos aflições e sofrimentos porque ainda não conseguimos desenvolver as nossas virtudes ao ponto desejável, porque todos nós já temos virtudes, senão a gente também desanimaria. Jesus esteve aqui há 2000 anos, não é possível que a gente não tenha desenvolvido valores ainda morais, não é? Porém, não ainda no ponto suficiente para estarmos num planeta de regeneração. Mas todos queremos estar na Terra renovada. Todos queremos continuar na terra prometida, que muitas vezes é interpretada de uma forma mais literal, né? Em outras denominações, a doutrina nos mostra justamente nessa questão que Jesus nos mostra, o reino de Deus está dentro de nós, é onde o espírito imortal, a alma, né? Eu já ia falar o meu, não é meu corpo que tem, né? É o espírito que tem um corpo. Então, onde eu, por já ter desenvolvido um pouco melhor as minhas virtudes, eu já me afinizo com pessoas que também já são mais evoluídas, já têm sentimentos mais fraternos, mais amigos, mais amorosos.
não é? Agora, como nos prepararmos? Estudando. A base de tudo é o Evangelho de Jesus. Jesus é a nossa bússola, né? Jesus é o Evangelho de Jesus é a nossa bússola. Por quê? Porque ele nos traz a lei do amor. E São João nos fala que Deus é amor. Não precisava ser mais claro do que isso, né? E que em Deus nos movemos e existimos. Ou seja, se nós não conseguirmos limpar o lixo do egoísmo, do orgulho, que geram esses dois, a inveja, o ciúme, não é? Fala mais aí, a usura, a avareza, não é? A ambição desmedida, porque um nível de ambição nós precisamos ter, porque existe a lei do progresso, nós precisamos estar sempre buscando crescer e progredir, senão alguma coisa está errada, né? Então, para nos prepararmos num mundo como esse, onde muitas vezes fazemos um plano, mas muitas vezes aquele não é o plano adequado para nós. É como a criança que, de repente, planeja que vai comer metade do bolo confeitado do aniversário dela, mas não pode, né? Seria ótimo para ela, maravilhoso, mas para isso tem uma mamãe e um pai para falar, não, agora chega, suficiente, né? Então, nós precisamos, além do autoconhecimento, porque senão a gente fica achando que todo mundo está errado, e menos nós, além do autoconhecimento, nós precisamos também desenvolver a paciência, porque, como nós vimos, as dores não são passíveis de ser evitadas, as dores vão acontecer sempre mesmo, não é? Eu achei muito interessante, enquanto fazia minha pesquisa, uma metáfora do Buda, Siddhartha Gautama, e eu achei interessantíssima, e vou ler para vocês. Segundo Buda, a dor é como se fosse uma flechada que a pessoa leva. Deu para imaginar, né? Flechou, doeu, uma. O sofrimento é como se fossem segunda flecha, terceira flecha, quarta flecha que a pessoa recebe. Só que da segunda em diante, quem dispara a flecha é a própria vítima. A própria vítima da primeira flecha, por meio de seus pensamentos. Deu para ilustrar bem o que a gente estava falando da diferença entre a dor e o sofrimento, entre a dor e a aflição? Ou seja, recebi uma flechada, deveria ser suficiente, já vai doer bastante, e eu já tenho que lidar com ela. Dependendo da flechada, do local, da intensidade, eu vou lidar por menos tempo ou por mais tempo. Porém, se eu me comprazo em me flechar mais e mais, por exemplo, eu estou tranquilo, assim, nossa, eu já tinha esquecido que fulano me deu aquela flechada, não posso esquecer, né? Você me traiu, fez isso, fez aquilo, não é possível, logo comigo, aí sente toda a dor da segunda flechada, da terceira flechada, né? Ou seja, depende de nós, então nós precisamos aprender a desenvolver a paciência de lidar com a dor, sem ficar remoendo, sem ficar, como dizia o Paulo de Tarso, né? Recalcitrando sobre os aguilhões. Recalcitrando, ou seja, me esbarrei na faca e vou continuar batendo o dedo na mesma faca. Não é inteligente, não é esperto, né? Então, até foi citado o caso, por exemplo, de que o luto tem um período, mais ou menos, em que se considera normal. Se a pessoa, depois de um determinado período, continua de luto, não é? Antigamente se usava roupa preta para significar o luto, né? Algumas pessoas ainda, e talvez algumas culturas, né? Não sei, talvez ainda usem, mas não é da roupa preta que eu estou falando. Eu estou falando da roupa preta do coração. Existem pessoas em que o luto se eterniza, não conseguem vencer a dor. É lógico que nunca mais vai ser igual, porque aquela pessoa querida não está mais aqui.
A doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, nos mostra que um dia nós vamos encontrar com ela. Isso já é um consolo, mas não é a mesma coisa de eu poder acordar e dar um bom dia, ou acordar e dar uma implicada, porque às vezes a gente precisa dar uma implicada, né? Ou a gente acorda e a pessoa implica com a gente, faz falta, né? Mas lidar com aquela dificuldade e superar, porque quem foi cumpriu aquela etapa aqui, mas nós que não fomos, ainda não estamos dispensados, ainda estamos no nosso turno de trabalho, ainda estamos nos nossos business hours, não é isso? Não podemos querer, né, nos abraçar ao que já foi e abandonar a nós mesmos a nossa vida. Então, quase já finalizando, né, esse nosso estudo de hoje, nós vamos voltar à mensagem final da Joana de Ângeles, aquela que eu li no começo e falei que ia deixar o final, deixar um pedacinho para o final, não é? É, no entanto, o sofrimento uma via de purificação e a aflição um meio libertador para quem, mantendo o encontro com a verdade, elege na recuperação dos valores morais a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das múltiplas lutas no caminho por onde jornadeia, quando desatento e infeliz. Ou seja, quando no status quo, quando seguindo o que todo mundo faz, né? Quando distraído das verdades espirituais, porque dá trabalho, é mais fácil a gente correr atrás dos prazeres materiais. Assim como é mais fácil a gente comer sorvete e esquecer a dieta. É só por hoje, aí amanhã a gente fala de novo assim, não, essa foi só ontem hoje. Né? É muito mais fácil. Aí amanhã eu falo assim, não, mas também é só um sorvetinho. Não vou comer a vasilha toda, vou comer só. Né? Então, na verdade, a dor, ela está aqui para nos ajudar, para nos despertar, porque a dor nos mostra onde está a nossa falha. Existe no livro, já bastante antigo, do Emmanuel com Chico Xavier, chamado Religião dos Espíritos, e, naturalmente, vocês olham meu papel e vão falar assim, nossa, ela vai ler de novo. É só umas duas frases. Tinha uma palestrante no outro centro que eu frequentava, em Valadares, há muitos anos atrás, que quando alguém viu que era ela, o palestrante, encontrou com ela no corredor e ela estava indo fazer a palestra, né? Estava entrando no centro assim, nossa, você vai ler para nós de novo? Que ela ia lendo e fazendo uns comentários maravilhosos, né? Desmontou, foi difícil para ela conseguir chegar na frente. Você vai ler para nós de novo? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que o sofrimento, a dor, nos mostra onde está a nossa falha. Então, nos ajuda a nos conhecermos, para que a gente vá exatamente naquele ponto, né? E o nome da mensagem de Emmanuel, naquele livro Religião dos Espíritos, é exatamente examina a própria aflição. Um exemplo, a aflição do vício chama-se delinquência. Porque como que eu vou fugir da delinquência, a não ser que eu fosse um milionário? Mas, de repente, se eu estou no vício, mesmo milionário, eu não tenho controle. Eu já citei aqui que eu entrevistei uma época uma pessoa numa clínica de recuperação, enquanto eu estudava, há muitos anos no Brasil, e ele falou assim, que ele fumou um trailer de sanduíche. Eu falei, como é que você conseguiu? Ele falou assim, eu passei por 50 reais cruzeiro, sei lá o que era na época. A família tinha comprado esse truck de sanduíche para tentar ajudá-lo, porque ele estava querendo se recuperar, estava se esforçando. Aí ele teve uma recaída e, de repente, do jeito que ele vendeu o truck por algumas doses
da droga que ele estava precisando, o milionário também não tem garantia nenhuma de que ele vai continuar milionário. Daí a pouquinho ele só tem hipoteca, daí a pouquinho se toma tudo, e daí a pouquinho ele está na sarjeta também. Né? A aflição do crime chama-se remorso. Ou seja, não vem dor se nós não provocamos uma causa. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu nunca fiz nada disso. Sim, talvez nessa encarnação, né? Mas o que está no nosso inconsciente é a totalidade das nossas experiências, em que nós somos feridos e aquelas piores, em que nós fomos o agressor, nós ferimos, né? A aflição da fuga chama-se covardia, a aflição da inveja chama-se despeito. Que dor danada ser invejoso, gente. Vamos imaginar. Todo o progresso do outro é um sofrimento. Já imaginamos isso? É um castigo que a gente mesmo se impõe. Então, segundo Emmanuel nos fala, para examinar a nossa própria aflição, porque é uma forma de autoconhecimento. Cada vez que o outro, por exemplo, assim, vai chegando no final do ano e fala assim, será que ele vai comprar um carro novo? Será que ele vai trocar? Porque eu não estou em condições. Será que eu vou aguentar ficar olhando aquele carro novo na garagem? E eu com o meu velho? É dor, é sofrimento. Quando é que sara? Quando a gente aprender a agradecer o que tem. Quando a gente aprender a se contentar com o que tem, quando a gente aprender a abençoar o outro, nossa, que legal, Deus abençoe que aquele carro seja uma bênção, que ele nunca se meta num acidente, né? Deus abençoe que aquele carro traga muita felicidade. Mas o que a gente vai pensar em primeiro lugar é assim, caramba, né? Uns com tanto, outros sem nada, né? Como que vai parar de sofrer? Não tem jeito, é escolha, né? Aí, só mais 2 frases para terminar, da Joana. Com Jesus aprendeste que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se e ascender, crescer, né? Empenha-te valoroso no esforço da eliminação do mal que ainda reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e da aflição à consciência. É ir fazendo a faxina nos nossos sentimentos, que vamos cada vez aumentando a nossa vibração, e isso não é emocional, isso não é metafísico, isso é física, isso é ciência. Nós vamos modificando a nossa vibração, a vibração dos nossos átomos, dos átomos do nosso corpo, dos átomos do nosso perispírito, do nosso espírito. E com isso nós vamos nos afinando com aquele reino de Deus que está dentro de nós. E a gente pode estar no meio do maior sofrimento, ajudando, por exemplo, aqueles que ajudam numa guerra. Se tem o coração cheio de amor e realmente são focados em ajudar, pode até desencarnar lá. Desencarna lá, já vai sendo atraído por um local que se afina exatamente com o seu estado de espírito, né? Recorda que antes da manhã clara e luminosa da ressurreição do Mestre, houve a sombra da traição e a infâmia da cruz, como ensinamento de que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite do silêncio e do testemunho como prenúncio da radiosa festa de luz e liberdade definitiva que alcançará por fim. Ela termina essa mensagem nos lembrando, inclusive, a comemoração, né, que a Igreja Católica faz para nos recordar, acho que essa semana, né, que vai ser domingo de Páscoa, se eu não me engano, hoje é domingo de Páscoa. Eu acho. É a semana que vem, né? Hoje é de Ramos. Exatamente, hoje é o domingo de Ramos, e na próxima, quando Jesus entra, né, em Jerusalém, com o burrinho, o pessoal põe os ramos para ele entrar na cidade, para ele passar. Enfim, na semana que vem, o que acontece? Aquela dor, aquele sofrimento, aquela aflição dos dias do dia e noite que precedem a crucificação, que precedem e que se completam, não é?
com o corpo dele expirando na crucificação. E aí a Páscoa representa o que? A alegria, a felicidade, a ressurreição, como é chamado, né? Nas religiões, chamado a ressurreição. Então, a Joana faz esse ponto de comparação, ela usa como uma alegoria. Quando a dor estiver bastante difícil de ser suportada, vamos lembrar, daí a pouco passou. Daí a pouco passou. E se nós soubermos viver com dignidade, tirando o aprendizado, não buscando jogar nossa dor em cima do outro, não buscando nos revoltarmos, nós então vamos estar nos purificando e aí aquela alegria da ressurreição espiritual, da Páscoa espiritual dentro do nosso coração, né? Então, muito obrigada pela paciência a todos e que Jesus nos abençoe. Amém. Obrigado, Terezinha, por este estudo. Obrigada pela vossa paciência e participação. Não esquecendo o nosso lanche, pedimos a vossa participação e que tenhamos uma semana abençoada e que a gente saiba passar pela dor, mas não sofrendo, que é o ensinamento que a gente retirou deste estudo. Porque dor, todos nós passamos em algum momento ou a circunstância, mas o sofrimento, ela é opcional. Então, que a gente escolha a melhor parte, que Deus nos ajude e nos ampare. Eu penso que não tem mais nenhum anúncio para divulgar hoje, apenas lembrando que precisamos da vossa participação. Vamos passar para a nossa oração final. Alice, como? Tem perguntas? Eu não tenho, não. Mas... Desculpa? Se tem perguntas. Se tem perguntas? Tem alguma pergunta, comentário? Ok. Então vamos para a nossa oração final. Alguém se voluntaria a fazer a nossa oração? Osvaldo, por favor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade deste momento de estarmos aqui, juntos unidos, em aprendizado e também recebendo as energias, os fluidos que serão nos dados através do passe, recebido e aplicado pelos bons espíritos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Um dia mais da nossa reencarnação, que nos permite, Senhor, colocar em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus nos ensinou. Como, por exemplo, amar o próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que colocaste em nossa vida, ao nosso redor, começando especialmente, principalmente, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos irmãos, nossa família em si. Somos gratos, Senhor, porque temos um corpo físico que traduz ao nosso espírito todas as mensagens possíveis de tato, visão,
de podermos perceber o nosso mundo ao redor. E obrigado, Senhor, por esta casa, por podermos estar aqui, neste local onde se ensina sobre, ou se fala sobre Consolador prometido, porque realmente, Senhor, nos consola. Quantas vezes podemos ser esclarecidos, fomos esclarecidos em nossas dificuldades, em nossas perdas. Obrigado, Senhor, porque nos fizestes teus filhos e nos dá a oportunidade de conhecermos-nos para conhecer a Ti. Obrigado, Senhor, e por tudo que nos permite, hoje e sempre. Muito obrigado, e assim seja.
de forma de e-mail.
Pode sair fora do jeito que a gente acredita, né? Então, praticamente é algo, ou seja, mas a gente pensa, a gente vive sozinho, a gente é muito fácil, né? Mas é que tem pessoas que nem sabem, dá uma certa turbulência, né? Eu não vou sair daqui. É assim que a gente vai fazer, é que a gente vai fazer. Não é tentar, não, nós temos paciência, né? Aí me dá vontade de sair daqui, não, daqui eu vou. Esse já tem um tempo, né? Quer entrar? Mas que não chega a mão, já saiu todo mundo. Ela tá lá fora. Aí embaixo.